E o que causou a confusão de sexta-feira em Motegi? Foi uma sexta-feira diferente, onde o principal protagonista, Marc Marquez, não brilhou. O primeiro dia de emoção da MotoGP em Motegi teve todos os pilotos entre os 10 melhores, com vaga momentânea no Q2. Também tivemos o Marc Marquez não dominando em nenhum momento. Coisas que é difícil de ver, mas que às vezes acontecem e trazem emoção. Foi somente 2 minutos antes do final que Marc correu para o terceiro lugar, enquanto a Ducati perdeu 0,167 segundos para o mais rápido do dia, o Marco Bezzecchi da Aprilia. Com isso, Marc foi o único piloto do grid em avançar direto para o Q2 em todos os eventos deste ano, olha só, né? Incrível. Já Alex Marquez, seu único adversário matematicamente na briga pelo título, falhou, terminando apenas em P15. Por falar em título, basta o Marc Marquez abrir 3 pontos nesse fim de semana para o seu irmão, que ele será campeão. E Marc Marquez explicou como foi a sexta-feira, dizendo que trabalharam demais e tentaram resolver os problemas de uma só vez. Mas, segundo ele, às vezes você tem que prosseguir passo a passo. Disse que, como a sensação pela manhã não era perfeita, tentaram demais à tarde e pioraram a situação. No final, Marc disse que foi em direção à sua votação básica, que é fazer a volta rápida, e ele foi o melhor com a Ducati. Muitas equipes e pilotos tropeçaram, o que se refletiu em inúmeras quedas. Bezzecchi, Martin, Morbidelli e Miller jogaram fora suas motos 2 vezes. Outros, como Acosta e Alex, também foram para a brita. Sobre isso, Marc disse que a pista deu uma sensação estranha. Disse que em Misano a aderência era muito alta e no Japão também não é ruim, mas disse que a moto parecia muito estranha na última parte da fase de frenagem. E é por isso que ocorreram tantos acidentes em uma sexta-feira do que raramente se vê em condições secas, explicou Marquez. Talvez estivesse relacionado com a temperatura, acredita Marc Marquez. À medida que ela subia, ficava mais difícil, porque era mais escorregadio. Somado a isso estava o vento. Normalmente não está tão quente no Japão, concluiu Marquez. E outra coisa estranha que vimos na sexta-feira de Motegi foi Bagnaia tendo bons resultados. Ele foi líder do FP1 e terminou entre os 10 no treino que valia a vaga ao Q2, acabando em P7. Estando na ponta em vários momentos. Foi um bom resultado, apesar de ter sido derrotado pelas HRCs e pelo companheiro de equipe Marc Marquez, entre outros. Para Marc Marquez foram quase 2 décimos. Considerando que Bagnaia está em crise há algumas semanas, foi uma sexta-feira de sucesso. Ele disse que foi um bom dia. Disse que pela manhã teve alguns problemas com o pneu dianteiro duro, que quebrou muito rapidamente. Foi melhor com o médio à tarde, disse. Houve uma razão pela qual as coisas ficaram um pouco mais difíceis no treinamento, disse ele. Culpou problemas técnicos que o fizeram perder 15 minutos, e depois disso conseguiu pilotar novamente. O italiano trabalhou particularmente com o freio, que desempenha um papel importante nessa pista de travagem forte. Bagnaia sentiu-se autoconfiante e cometeu apenas alguns erros, dizendo que seu único erro foi na segunda volta da perseguição de tempo na curva 7. E ele creditou esse sucesso ao teste de Misano, dizendo que lá foi o primeiro teste real e no Japão pôde sentir claramente as melhorias. Ele também elogiou o pneu que a Michelin trouxe, dizendo que ajuda nesse percurso, principalmente quando está cerca de 30 graus quente. Disse que esse pneu dianteiro duro é igual ao do meio do ano passado, que está um pouco no limite. Então é isso, na sexta-feira tivemos algo diferente e emocionante, né? Já antevendo as emoções que nos esperam pelo resto do final de semana. Comenta aí o que você achou da sexta-feira, sempre um prazer ter a sua interação. Era isso por hoje e até a próxima. Quer mudar para sempre a sua vida financeira? Então assista um vídeo que eu preparei lá no meu canal, Invista Certo, Espaço Ariel Selbach, aqui no YouTube. Você encontra o canal aqui na descrição ou aqui no card. Lá tem um vídeo de 13 minutos de duração, onde eu ensino você a investir de verdade o seu dinheiro. Tipo essa imagem que você vê aí na tela. Existe um caminho que é muito melhor do que o caminho tradicional, onde você não paga taxas para ninguém, onde você investe realmente para que você tenha o resultado maior e não os outros, os intermediários. Então aprenda como. Assista esse vídeo, 13 minutinhos só de duração, mas eu tenho certeza que o vídeo vai impactar você. Mas não adianta só assistir o vídeo. A informação não vale nada, o que vale é o que você faz com ela. Assista o vídeo, se impacte, mas principalmente ponha em prática. Como?
entrando em contato comigo. Meu contato está aqui na descrição, tem o meu WhatsApp também, meu e-mail, para você entrar em contato comigo e mudar para sempre a sua vida financeira, eu prometo.